A visão que o profeta Daniel recebeu começa com um rei poderoso, dominado pelo medo de um sonho, que parecia carregar algo muito maior do que ele podia imaginar. Nabucodonosor vê uma estátua gigantesca, imponente, formada por diferentes materiais, cada parte revelando algo oculto sobre o futuro da humanidade. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Nenhum sábio foi capaz de interpretar aquela visão, e a tensão tomou conta do reino. Daniel então ora, busca a revelação, e recebe diretamente do céu o significado daquilo tudo. A estátua não era apenas um símbolo, ela era uma linha do tempo profética que desenhava, com precisão assustadora, todos os impérios que dominariam o mundo até o fim. A cabeça de ouro era a Babilônia, gloriosa, rica e dominante. O peito de prata era a Medo-Pérsia. O ventre de bronze era a Grécia de Alexandre. As pernas de ferro eram o Império Romano, duro, esmagador, controlador. Cada detalhe se cumpriu exatamente como foi anunciado, sem erros, sem falhas, sem necessidade de ajuste ao longo da história. O ponto mais inquietante da visão surge quando Daniel chega aos pés da estátua, feitos de ferro misturado com barro, algo nunca visto antes na história, algo que une força e fragilidade ao mesmo tempo, poder militar e instabilidade moral, domínio tecnológico e colapso espiritual. Os pés representam um sistema dividido, que tenta se manter unido por interesses, acordos e controle, mas que nunca alcança verdadeira unidade. E é exatamente esse cenário que define o mundo atual. Nunca as nações estiveram tão conectadas e ao mesmo tempo tão quebradas. Nunca houve tanto avanço tecnológico ao lado de tanto vazio espiritual. Nunca houve tanto poder nas mãos do homem e tanta incapacidade de resolver seus próprios conflitos. O ferro mostra que o sistema é forte, armado, tecnológico, dominante. O barro mostra que ele é frágil, instável, corrompido, dividido. Essa combinação revela com clareza que estamos vivendo exatamente no último estágio profético anunciado por Daniel, o ponto final, antes da intervenção direta do reino de Deus. No clímax da visão, Daniel descreve uma cena que muda tudo. Uma pedra, cortada não por mãos humanas, atinge diretamente os pés da estátua, e faz com que toda a estrutura desmorone de uma só vez. Não cai apenas a parte de baixo, não é uma queda gradual, mas uma destruição completa que transforma ouro, prata, bronze e ferro em pó, levado pelo vento. Em seguida, essa pedra cresce, se torna um grande monte e enche toda a terra. Isso revela que o próximo reino não será levantado por homens, não será sustentado por exércitos, não dependerá de política nem de economia. Ele vem do céu, ele substitui todos os reinos humanos de uma vez. Ele não será temporário, não será dividido, não será corrompido. Daniel deixa claro que depois dos pés de ferro e barro, não existe mais nenhum outro império, antes do reino eterno. Isso significa que a humanidade já chegou ao último capítulo da sua própria história de domínio sobre o mundo. O próximo grande evento profético não é a ascensão de um novo sistema, mas a queda definitiva de todos eles. Séculos depois, o apóstolo João vê em Apocalipse a mesma revelação sob outra forma. O que Daniel enxergou como uma estátua, João viu como bestas, reinos, chifres e um sistema que governa sobre povos, línguas e nações. A descrição muda no símbolo, mas o significado permanece o mesmo. Um poder global, temporário, sustentado por controle, economia e engano espiritual. O ferro e o barro continuam presentes sob outra linguagem. O poder continua forte, mas a base continua quebrada. A promessa de paz continua sendo feita, mas a instabilidade continua crescendo. O controle sobre quem compra, vende e sobrevive começa a se tornar realidade. O mundo passa a viver sob regras cada vez mais centralizadas. A liberdade diminui, a vigilância aumenta, a dependência do sistema cresce. Tudo exatamente como a profecia anunciou muito antes de qualquer tecnologia existir. O encaixe entre Daniel e Apocalipse não deixa espaço para dúvida. A humanidade segue para o cumprimento final dessa sequência profética. A grande diferença entre os impérios do passado e o sistema atual é que, desta vez, não haverá substituição por outro domínio humano. Babilônia caiu e deu lugar à Pérsia. A Pérsia caiu e deu lugar à Grécia. A Grécia caiu e deu lugar a Roma. Roma caiu e deu lugar a várias nações.
Agora, porém, os pés representam o último estágio. Não existe mais uma cabeça, nem um ventre, nem novas pernas proféticas após eles. Quando os pés caírem, todo o corpo cairá junto. Isso revela que o sistema atual não será apenas vencido, ele será encerrado. A pedra não vem para reformar, ela vem para substituir. O reino de Deus não entra como parceiro dos reinos humanos, ele entra como sucessor definitivo. Isso muda completamente a forma como o tempo deve ser enxergado. Não estamos caminhando para uma nova fase de estabilidade mundial, estamos caminhando para uma transição eterna. O que parece apenas crise política, econômica e social é, na verdade, o exato cumprimento da base profética rachando diante dos nossos olhos. A pergunta que surge diante de tudo isso não é mais se a profecia vai se cumprir, porque ela já está se cumprindo, mas se as pessoas estão preparadas para quando a pedra atingir os pés da estátua. Porque quando esse momento chegar, não haverá tempo para ajustes, não haverá espaço para negociações, não haverá segunda chance para quem ignorou os sinais. O sonho de Nabucodonosor parecia distante, mas agora ele se torna assustadoramente atual. Cada guerra, cada colapso, cada crise global confirma que os pés estão instáveis. Daniel não revelou isso para produzir medo sem propósito, mas para gerar despertar. O fim não virá como um acidente aleatório, ele virá como o fechamento de um ciclo profético milenar. E quando o reino eterno se manifestar, não haverá mais império humano, não haverá mais divisão de governos, não haverá mais domínio do homem sobre o homem. Haverá apenas um governo que jamais será destruído. O mundo acredita que ainda tem muito tempo, mas a profecia mostra que a estátua já está completa, e que o próximo evento não é mais humano, é divino.